Boa noite a todos. Que a paz seja conosco. Com muito prazer que aqui chegamos. Uma casa nova, um ambiente novo, novos amigos. Com muita alegria que aqui comparecemos e pedimos aos espíritos que aqui comparecem, dirigindo os trabalhos, que possam suprir as nossas grandes deficiências, a fim de que o trabalho ocorra como eles planejaram. O tema que nós escolhemos conversar com vocês na noite de hoje está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 3 a 5. E Kardec colocou nesses itens o título A Porta Estreita. O capítulo 18 chama-se Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Kardec abre esse capítulo com a passagem do festim de bodas, a parábola do festim de bodas, que, resumindo muito a história, aquela imagem que Jesus constrói do convite de um senhor feito sucessivas vezes àqueles que ele queria ver na festa que ele estava preparando, e esse convite é negado sucessivas vezes. No final, o Senhor diz aos seus empregados: vão à rua e chamem todos que vocês encontrarem. E os empregados fazem isso, convidam a todos para a grande festa que estava sendo preparada. E assim o salão daquele senhor enche. No momento da festa, o senhor desce e repara alguém que não estava vestido adequadamente para aquela ocasião. E chegando perto desse homem, pergunta: meu amigo, você foi convidado para a festa, mas não está trajado de acordo. O homem fica sem ter o que fazer, porque de fato não estava com a vestimenta adequada, e o Senhor determina que ele então seja jogado nas trevas exteriores, onde haveria pranto e ranger de dentes. É uma alegoria de Jesus ao convite que ele sucessivamente nos faz para ingressarmos no seu reino, no estado de felicidade espiritual. Para alcançarmos esse estado de felicidade espiritual, no entanto, não basta apenas a nossa resolução de eu quero ir, eu aceito o convite. Nós precisamos estar devidamente preparados para isso. Na verdade, somos nós quem construímos a nossa vestimenta para estarmos de acordo com a festa preparada. Ora, o que tem a ver essa alegoria de Jesus com um convite do Pai a sermos felizes, mas que para isso precisamos estar em condições, precisamos conquistar o mérito de habitar esses locais mais felizes? O que tem isso a ver com a passagem da porta estreita? Por que Kardec coloca a porta estreita nesse capítulo 18, de muitos os chamados, poucos os escolhidos? Bom, essa passagem da porta estreita está relatada em dois evangelhos, no Evangelho segundo Mateus e no Evangelho segundo Lucas, com uma abordagem um pouco distinta, elas não são idênticas. E a nossa proposta é conversarmos sobre as duas passagens que são transcritas por Kardec nesses itens, de 3 a 5, com as peculiaridades de cada uma. No Evangelho segundo Lucas, nós encontramos a seguinte anotação: tendo-lhe alguém feito essa pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele. Então, Lucas introduz a orientação de Jesus com uma pergunta. Alguém diz ao mestre: Senhor, são poucos os que se salvam? E aí, antes da gente entrar especificamente na resposta de Jesus, seria importante nós analisarmos a pergunta. O que eles estão querendo dizer com isso? São poucos os que se salvam. O que é a salvação? E aí nós vamos encontrar duas definições de salvação. As duas de André Luiz. Uma no Mundo Maior, ele diz: a salvação é o contínuo trabalho de renovação e aprimoramento. Então a salvação, que nós poderíamos entender como esse estado de felicidade futura, que Jesus às vezes se refere a ele como alcançar a vida eterna, ou conquistar o reino dos céus ou o reino de Deus, esse estado de felicidade futura, que foi justamente o convite feito no festim de bodas para aquele senhor, chamar todos para a festa que estava sendo preparada,
é definida por André Luiz como o contínuo trabalho de renovação e aprimoramento. Então, a nossa felicidade futura está condicionada ao nosso comportamento, aquilo que fazemos para merecer essa felicidade. E o próprio André Luiz, dessa vez no livro Espírito da Verdade, diz assim: salvação, libertação e preservação do espírito contra os perigos de maiores males no próprio caminho, a fim de que se confie à construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. Então, é um complemento à anterior, né, ressaltando a ideia de nos libertarmos das infelicidades aqui que vivenciamos nesse planeta, mas, de novo, repetindo a ideia do trabalho, né, a construção do próprio caminho. E aí nós nos lembramos possivelmente da maior das máximas da doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. Fora do exercício contínuo do amor, nós não conquistaremos esse estado de felicidade futura. E aí nós voltamos à pergunta feita a Jesus. São poucos os que se salvam? São poucos os que se colocarão como dignos de habitar em mundos mais felizes? E aí responde Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não conseguirão. Vejam, Jesus não responde diretamente se são poucos os que se salvam. Ele orienta o comportamento dos seus seguidores. Para vocês alcançarem a salvação desejada, para conquistarem esse lugar, é necessário esforço. E aí, nas palavras de Lucas, Jesus faz uma projeção para o futuro, dizendo: se hoje vocês não empreenderem o esforço necessário para a transformação, a mudança que precisa ser feita, no futuro, muitos tentarão transpor a porta e não conseguirão. A imagem da porta estreita, né, como qualquer porta, é uma imagem que faz com que pensemos em dois ambientes, né? Toda porta separa dois ambientes. Então, o estágio do homem ainda a conviver com as dificuldades, com as dores, com a infelicidade aqui na Terra, e a previsão ou a possibilidade de ingressar num outro ambiente, um ambiente de felicidade, o ambiente da salvação, como eles conheciam. Então, Jesus diz: para vocês alcançarem esse outro ambiente, é necessário esforço. Esforcem-se hoje para passar por essa porta estreita. Ele já dava a dimensão de que não seria fácil, né? Senão ele não precisava colocar esforçai-vos para vencer essa porta. Bastava ele dizer: passem pela porta. Não, é necessário um esforço de cada um de nós. Por isso, a colocação nesse capítulo, muitos os chamados, poucos os escolhidos, da passagem da porta estreita. Jesus diz: no futuro, muitos tentarão transpor essa porta, tentando chegar aos ambientes mais felizes, e não conseguirão. E aí nós nos lembramos da nossa realidade como espíritos imortais e daquilo que a doutrina espírita já há mais de 150 anos vem nos falando a respeito da transformação do planeta. Essa alegoria da porta estreita, ela cabe muito na situação que nós estamos vivendo. A Terra está se transformando de um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, onde ainda convivemos bastante com as nossas dores, em um mundo melhor, em um mundo de regeneração. Mas, nesse mundo de regeneração, só poderão habitar espíritos que estejam compatíveis com o estado desse mundo. Espíritos minimamente depurados. É como aquela festa, de novo, do Senhor, né? Ele prepara o ambiente, mas para ali o indivíduo estar, ele tem que estar devidamente trajado. Então, essa visão espiritual que Jesus diz,
muitos tentarão transpor a porta no futuro e não conseguirão, tem muito a ver com o estado do espírito quando retorna ao mundo espiritual e percebe o que deixou de fazer. O esforço que não quis empreender para conquistar a própria felicidade. A doutrina espírita é farta em nos apontar exemplos disso, né? Indivíduos que chegam ao mundo espiritual e desejam habitar moradas mais felizes, mas a sua condição ainda de inferioridade não permite. A gente tem isso até na clássica obra de André Luiz, né, Em Nosso Lar, aquela situação da mulher que chega às portas da colônia e deseja entrar e não pode. Ainda que os orientadores desejassem acolhê-la, ela não estava ainda minimamente em condições de habitar naquele ambiente. Então, quando Jesus diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, ele está condicionando a nossa felicidade futura a um trabalho que nós precisamos fazer. Nós encontramos uma outra questão interessante em O Livro dos Espíritos, na questão 909. Nessa questão, Kardec está tratando, nesse bloco de questões, das paixões humanas. E lá na questão 909, ele pergunta se o homem poderia sempre, pelos seus próprios esforços, se ver livre das suas imperfeições. Ou seja, se pelo nosso próprio trabalho interior, pela nossa disposição, nós poderíamos nos transformar em criaturas melhores. E a resposta dos espíritos é muito curiosa, porque ela parece até trazer uma contradição com essa proposta do trabalho intenso que nós precisamos fazer para melhorarmos, para sermos purificados. Quando perguntados, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os espíritos respondem, sim. Até aí estava ótimo para a gente, né? A gente já sabe que nós podemos construir a nossa felicidade pelos nossos próprios esforços. Mas aí o que vem depois é que é um puxão de orelha. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Curiosa essa resposta, né? Todos nós poderemos vencer todas as nossas más inclinações fazendo esforços muito insignificantes. Ora, como é que pode? Jesus diz que nós precisamos nos esforçar para passar pela porta estreita. E os espíritos dizem para vocês se livrarem das suas imperfeições, ou seja, para vocês se tornarem espíritos puros, e tornarmos-nos espíritos puros está diretamente associado a tornarmos-nos espíritos felizes. Eles dizem que nós alcançaríamos isso fazendo esforços insignificantes. Nos parece que a aparente contradição está na nossa dificuldade de compreender a visão dos espíritos superiores. Eles nos dizem, para nós de fato ainda é um esforço grande vencer as nossas imperfeições. Ainda é complicado, nós ainda trazemos gostos, tendências, inclinações que nos prendem muito às coisas inferiores do mundo. E precisamos, de fato, de um esforço. Por isso Jesus diz, vigiai e orai. Estejamos preocupados e atentos a isso, a esse trabalho. Os espíritos nos dizem que o esforço é insignificante porque quando eles olham de fora, quando eles observam a nossa realidade espiritual, o benefício que nós teremos, a felicidade que alcançaremos com a transformação dos nossos sentimentos, esse esforço, por maior que nos pareça aqui na Terra, por mais difícil, por mais complicado, por mais tempo que demande, ele se torna insignificante. O que é uma encarnação de renúncia às nossas tendências inferiores, comparadas à verdadeira felicidade que nos espera? Por isso, na visão deles, esse esforço é pequenino. Para nós ainda é complicado. Mas eles fazem uma ressalva. Mas para fazer esse esforço necessário à transformação dos próprios sentimentos, que é o esforço para transpor a porta estreita, é necessário vontade. Nós precisamos querer essa transformação. Ninguém vai fazer esse trabalho por nós. Nós já passamos da fase
de entendermos que a nossa salvação, ou seja, a nossa felicidade futura, estava em alguém externo, em outra pessoa, que um outro indivíduo faria o trabalho que cabe a cada um de nós. Não, a doutrina espírita nos diz que essa ideia, ela se choca com a noção que nós temos de um Deus justo, né? Um Deus que é soberanamente amoroso, mas também justo, só dá aos seus filhos aquilo que for do merecimento deles. Então, nós é que precisamos fazer esse esforço. Nós é que precisamos ter a vontade de transpor a porta estreita. E quando nós pensamos nessa imagem de passarmos pela porta estreita, sempre vem à nossa mente a figura, né, daqueles personagens, daqueles indivíduos que vão fazer longas trilhas, longas caminhadas, né, e que levam aquelas mochilas que têm quase 2 metros de comprimento por 1 de largura, e ali tudo amarrado, né, aqueles caminhantes. E aí, imaginem essa figura, né, todo apetrechado, e ele chega num determinado ponto em que ele precisa passar realmente por uma fresta para alcançar o objetivo dele. Ele não consegue passar por ali carregando aquele monte de treco que pode até ter servido para ele em algum momento até aquela caminhada, mas não serve mais. O que ele precisa fazer? Ele precisa abandonar aquilo que ele vinha trazendo até ali e que a partir daquele momento só representa um peso a mais na sua caminhada, que só representa atraso. E mais do que isso, que impossibilita que ele passe por aquela fresta. Então, ele precisa deixar algumas coisas de lado. Conosco é a mesma coisa. Para transpormos a porta estreita proposta por Jesus é largarmos uma série de gostos, de tendências, de valores que tínhamos até então, mas que já sabemos que não servem mais para nós. Então, essa imagem continua presente. Aí nós vamos dar um pulinho no Evangelho segundo Mateus. Ele também fala da porta estreita, só que com uma abordagem um pouco diferente. Ele não traz a pergunta sobre a salvação. Começa logo descrevendo a orientação de Jesus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho a que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Então, ele começa com uma orientação um pouco diferente. Ele fala do esforço, como o Evangelho segundo Lucas também falava, da passagem por uma situação que exige trabalho, mas nos alerta para uma outra circunstância. Enquanto Lucas descrevia a passagem de Jesus com uma visão de futuro, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque no futuro muitos tentarão transpô-la e não conseguirão. Mateus traz uma ideia do presente. Ele diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque ao lado dessa porta estreita existe outra, larga. Largos os caminhos que conduzem a essa porta de facilidades, e muitos são os que por essa porta transitam. Falando para nós que a proposta de Jesus, o convite que ele nos faz à felicidade futura, que passa necessariamente pela transformação daquilo que somos hoje em espíritos melhores, caminha aqui na Terra lado a lado com outros convites, com outros valores, que oferecem outras consequências. E esses outros convites, aos olhos do homem ainda muito preso às coisas materiais, são muito mais tentadores. São as portas largas. Para você ingressar pela porta larga, você não precisa fazer esforço nenhum. Você simplesmente vai. São os valores e as propostas do mundo que nós vivemos. Aquela ideia de que para sermos felizes nós precisamos ter coisas, do que a nossa felicidade aqui na Terra depende de sermos notados, de sermos importantes, de gozarmos a vida a qualquer custo, do prazer imediato. São as portas largas a que somos convidados. E Jesus, então, no Evangelho segundo Mateus, faz esse alerta para nós. Estejamos atentos, porque ao lado dessa minha proposta de felicidade existe uma outra. E muitos são os que escolhem isso.
Nós sabemos que muitos são os que escolhem as portas largas. Sabemos, inclusive, por experiência própria, né? Nós estamos encarnados aqui na Terra, num mundo de expiações e provas, num mundo onde a dor nos visita sistematicamente, porque em várias encarnações passadas estivemos escolhendo as portas largas. Porque nos recusamos a aceitar o convite de Jesus da renúncia e da transformação dos nossos sentimentos. Essa ideia da porta larga e da porta estreita e da porta larga, ela tem um paralelo muito forte com uma historinha que eu encontrei certa vez num livro, que eu acho que vale a pena a gente refletir a respeito. É uma história de uma adaptação, né, de uma história de um indivíduo chamado James Baldwin, em que ele trata da infância do Hércules, aquele herói grego, né? E ele diz que na infância e adolescência do Hércules, a infância dele teria sido uma infância muito difícil, muito envolvida, né, em muitos trabalhos, muitos sacrifícios, e ele olhava os amigos que viviam sempre ali brincando, aproveitando a vida, e desejava ser como eles, né? Desejava deixar de lado um pouco aqueles trabalhos de casa e poder desfrutar da vida. Certa vez, o padrasto de Hércules determina que ele vá a uma certa cidade para fazer algum tipo de negócio. E ele vai, mas não conhecia bem o caminho. E chega um determinado momento em que ele encontra uma bifurcação. Pode ir para um lado ou pode ir para o outro. À sua esquerda, ele percebe um caminho muito cheio de pedras, muito acidentado, com dificuldades, um caminho sombrio, um caminho complicado de se trilhar, sujeito a quedas, sujeito a um esforço muito grande, mas lá no fundo ele enxergava uma cordilheira de montanhas azuis. No lado direito ele via um caminho completamente diferente, uma paisagem florida, um riacho tranquilo, passarinhos cantando, tudo harmônico, tudo muito convidativo, mas logo depois uma névoa impedia que ele percebesse o que estava adiante. Ele estava ali pensando qual caminho seguir quando ele percebe duas mulheres caminhando na sua direção. Uma vindo por cada caminho. Como o caminho voltar. Como o caminho da esquerda era o caminho mais pedregoso, né, a mulher que vinha por ali teve mais dificuldades para chegar até ele, vinha mais lentamente, e a outra chegou primeiro. Chegou para ele e diz: ó, Hércules, eu já conheço você de muito tempo, sei dos seus valores, eu te convido a percorrer esse meu caminho. Como você está vendo, é um caminho de felicidade, de tranquilidade, de paz. Aqui você vai poder desfrutar de tudo aquilo que você sempre desejou, de todos os prazeres que sempre te convidaram a abraçar. Por aqui você terá todos os benefícios que você possa imaginar. Ele começa a refletir a respeito daquilo e chega a outra. E diz: eu também tenho uma proposta para te fazer. Como você pode perceber, o caminho que eu sugiro é um caminho acidentado, é um caminho difícil, é um caminho que você provavelmente vai cair algumas vezes, vai ter que se esforçar muito para transpor, você vai se encontrar solitário muitas vezes nesse caminho, incompreendido, mas no fim desse caminho você percebe aquelas montanhas azuis lá distantes, que são as montanhas da conquista, do sucesso, da realização. E aí ele se vira para essa segunda, que propunha a ele o caminho mais complicado, e diz: como é o seu nome? E ela diz: muitos me chamam de trabalho, mas eu prefiro um segundo nome, virtude. Ele se vira para outra: e o seu? Como é o seu nome? Ela diz: muitos me chamam de prazer, outros me chamam de sorte. Ele diz: prazer, o caminho que você me oferece realmente é muito tentador, né? Eu me sinto quase que indo para aí, porque são muitos os prazeres que você me oferta. No entanto, tem um problema: eu não consigo ver o que vem depois.
o que vai acontecer comigo se eu continuar por esse caminho? Ao contrário, o caminho do trabalho, o caminho da virtude é difícil, mas eu consigo observar que é lá que está o meu objetivo. E ele então dá os braços à virtude e segue pelo caminho mais penoso, mais difícil, mas que traria o resultado que ele desejava. Vejam, a analogia é quase que a mesma da porta estreita e da porta larga, e da nossa situação hoje. Eu digo quase que a mesma porque nós, como espíritas, como conhecedores da nossa realidade de espíritos imortais, conhecedores das escolhas que fizemos, nós temos um ponto diferente do Hércules. No momento da escolha dele, ele sabia onde o caminho difícil ia levar e não sabia onde o caminho das facilidades iria dar. Nós, como falamos anteriormente, já sabemos por experiência própria onde é que vai dar cada um dos caminhos. Onde é que vai dar o caminho das facilidades e onde é que vai dar o caminho do trabalho nos nossos sentimentos. Então, a nossa escolha deveria ser ainda mais fácil do que a escolha dele. A escolha pelo lado da virtude, pelo lado do trabalho. E aí prossegue a anotação de Mateus. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho a que ela conduz, e quão poucos a encontram. Então, nessa passagem, fica mais direta a resposta de Jesus à pergunta que foi feita lá no Evangelho segundo Lucas. São poucos os que se salvam? Nas anotações de Mateus, Jesus diz, quão pequena é a porta da salvação e quão poucos a encontram. Não que ela não esteja visível, é porque nós não estamos dispostos à procura. E mais do que isso, às vezes até nos dispomos à procura, mas quando achamos a porta e percebemos o esforço que teremos que fazer para transpô-la, voltamos atrás. Por isso ele diz, e quão poucos a encontram, quão poucos conseguem fazer esse trabalho de verdade. Então, aí nós encontramos uma analogia com, de novo, a passagem do festim de bodas, quando, depois daquele salão estar cheio, né, e aquele que preparou a festa, o Senhor, descer e perceber os que não estavam de acordo, Jesus encerra a lição, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. O próprio título desse capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por isso, a porta estreita, incluída neste capítulo. Muitos desejam a felicidade eterna, a felicidade como espíritos, mas, na verdade, poucos se dispõem a esse trabalho. Poucos são aqueles escolhidos na analogia de Jesus. A gente não pode entender o poucos os escolhidos como poucos aqueles que são favorecidos, né, ou para com os quais Deus tem alguma preferência. Né? Deus não prefere um espírito a outro. Né? A felicidade a que estamos destinados é uma felicidade para todos nós, mas depende não do favorecimento, não da graça divina, mas dos nossos próprios esforços. Aí nós voltamos para o Evangelho segundo Lucas, onde ele, depois de falar que muitos tentarão transpor a porta estreita e não conseguirão, ele vem com duas analogias também bem interessantes e que puxavam muito a orelha dos judeus daquela época. Ele diz, e quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por-vos-eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais iniquidade. Então, Jesus constrói uma outra situação, né? Dizendo, esforcem-se por entrar pela porta estreita, no futuro muitos tentarão e não conseguirão. Por quê? Quando o Pai houver fechado a porta, e aí de novo vem muito viva a nossa mente essa ideia, né, do espírito regressando ao mundo espiritual e desejando habitar instâncias mais felizes e não podendo, ele diz, muitos tentarão transpor a porta e não poderão.
E eles dirão: Senhor, comemos e bebemos na tua presença. Ou seja, tivemos contato direto contigo, o Senhor nos conhece. E ele diz: não sei quem sois. Nos fazendo refletir sobre como é que o Evangelho tem agido nos nossos corações. Não basta mais nos dizermos cristãos, nos dizermos espíritas. É preciso que o Evangelho promova uma mudança no nosso comportamento. É aquela famosa orientação de Jesus, né? Não basta dizer Senhor, Senhor, que entraremos, né, no reino dos céus. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, é um convite à reflexão e um convite àqueles discípulos e, por tabela, a todos nós. Eles dizem: nós estivemos junto com o Senhor. E ele diz: não sei quem sois. Por quê? Não basta o aprendizado, é necessária a prática. E ele dirá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais iniquidade. Então, o que nos qualifica como seguidores de Jesus não é o rótulo que nós nos damos, é aquilo que de fato fazemos das nossas vidas. E aí precisamos refletir: o que temos feito? Que efeito a mensagem de Jesus tem promovido nas nossas vidas? E prossegue Jesus segundo Lucas: então haverá prantos e ranger de dentes. A situação do espírito que retorna à pátria espiritual, não tendo cumprido aquilo a que se propunha, não tendo feito as escolhas corretas, de fato é uma situação que o faz vivenciar um momento doloroso, tendo possivelmente que reencarnar em mundos de dificuldade para conquistar, aceitar a proposta da porta estreita. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na lição 20, nos fala sobre isso, né, que muitos de nós, a grande maioria, quando no mundo espiritual, nos convencemos da necessidade da porta estreita. Percebemos que só através da renúncia, da mudança de comportamento, da vivência de experiências positivas aqui na Terra, é que alcançaremos a felicidade. Ansiamos pela porta estreita antes de reencarnar. Pedimos a bondade divina que nos conceda uma encarnação onde possamos transpor a porta estreita. Voltamos à carne, enfrentamos várias situações onde podemos nos transformar, onde podemos transpor essa porta e voltamos atrás. Na linguagem dele, né? Diante da porta estreita, esquecemos dos compromissos e tornamos a escolher as portas largas das facilidades do mundo. Ele diz: nessa situação haverá pranto e ranger de dentes. E aí fala: quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Isso aqui deve ter sido muito difícil para os discípulos digerirem, né? Eles, judeus que eram, né? Jesus nasceu judeu, viveu como judeu, falou aos judeus e morreu como judeu. Então, e eles tinham, né, não Jesus, mas os judeus de uma maneira geral, tinham uma ideia de serem o povo escolhido, né? Então Jesus fala: muitos virão de todos os cantos do mundo e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque, Jacó, os que deram origem às 12 tribos. Muitos virão de todas as partes, mesmo não sendo judeus, e alcançarão a felicidade. E vocês, se não tiverem feito as escolhas corretas, ficarão de lado. É mais ou menos a mesma ideia que Jesus traz naquela passagem da cura do servo, do centurião romano, né, que diz: Senhor, o senhor não precisa nem ir até a minha casa, basta que o senhor diga uma palavra e o meu servo estará salvo. Jesus diz: eu nunca encontrei uma fé tão vigorosa em Israel. Né? E isso quer dizer que muitos que têm essa mesma fé, que acreditam na mensagem e principalmente que a praticam, ingressarão nos mundos mais felizes, ao contrário daqueles que estão aqui bem próximos de mim, como judeus, mas que não praticam as máximas de Deus. Então, quando Jesus fala isso, ele rompe com a ideia de que é a religião que salva, que é a religião
que confere ao indivíduo um estado mais ou menos feliz no mundo espiritual, na vida futura. É aquilo que nós fazemos aqui na Terra. Um ateu que faça o bem, que haja, que tenha comportamentos de acordo com a lei de Deus, mesmo não acreditando em Deus, certamente terá uma recepção no mundo espiritual muito mais feliz do que alguém que frequente qualquer casa religiosa todos os dias da semana, mas que não se transforma intimamente, mas que permanece com as suas viciações, mas que quer apenas aparentar a virtude que não tem. Então, Jesus faz questão de destacar isso. Depois, nós vemos uma também aparente contradição que poderíamos encontrar entre a proposta de Jesus da porta estreita, do esforço que nós precisamos fazer, com aquela outra passagem que Jesus diz para que nós nos aproximemos dele, porque o jugo dele é leve, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Essa passagem é muito debatida, né, nas casas espíritas. Bom, como é que Jesus diz que se nós nos aproximarmos dele, suave é o seu jugo e leve o seu fardo? E em outra passagem nos fala do esforço grande que nós precisamos fazer. Ora, essa contradição também é aparente, porque nós gostamos muito dessa primeira passagem do Vinde a mim, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Todos nós somos aflitos, num momento ou em outro das nossas vidas. Somos sobrecarregados numa situação ou outra. Jesus nos convida, eu vos aliviarei. Nessa passagem nós já temos dois simbolismos, pelo menos, né? O esforço que nós precisamos fazer de irmos até ele, né? Vinde a mim, façam a parte de vocês. E a segunda imagem, que Jesus não nos oferece isenção da carga que nós precisamos carregar. Ele não diz a mim, vinde a mim que eu vou tirar o fardo das costas de vocês. Não, vinde a mim que eu vos aliviarei. Mas tem uma segunda parte que nós não conversamos muito sobre ela. E é essa parte que fala do esforço. Ele diz, suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para vossas almas. Vejam, na proposta de Jesus de alívio, de conforto, ele coloca também uma condição. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o alívio. Então, o alívio que nós desejamos para as nossas dores está condicionado à forma como nós recebemos o Evangelho de Jesus, a proposta dele, ao que aprendemos com ele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí vocês serão aliviados. Então, essa passagem que aparentemente fala apenas de alívio, um alívio quase que gratuito, né, bastando irmos a ele, ela traz um trabalho. E esse trabalho é justamente a porta estreita. Essa é a dificuldade que nós temos de aprender com Jesus. A humildade, a brandura, o amor ao próximo. Isso que ainda tem travado a nossa caminhada. A gente podia se perguntar, né? Nossa, eu compareço sempre a casas religiosas e que alívio é esse que eu ainda não percebi? Não percebemos justamente por isso, porque ainda não aprendemos com o Mestre. Ainda não aprendemos a mudança dos nossos sentimentos. Ainda não aprendemos a transpor a porta estreita. Então, de novo, nós vemos um convite à mudança. E como sempre, ou quase sempre, na doutrina espírita, um puxão de orelha quanto à nossa responsabilidade aqui na Terra. Quanto ao que fazemos com a informação recebida, com a orientação recebida. Tem uma passagem que se me derem a honra de me convidarem para vir aqui outras vezes, vocês vão me ouvir falar dela sistematicamente, que é a lição número 60 do livro Vinha de Luz, chamada Que Fazeis de Especial. E ela é muito significativa, que Emmanuel nos diz que nós já sabemos muita coisa
Já recebemos muita informação, sabemos da bondade divina, sabemos da imortalidade da alma, sabemos da lei de causa e efeito, sabemos que somos nós quem construímos a nossa felicidade ou infelicidade futuras. Sabemos de tudo isso. E sabendo de tudo isso, o que é que nós fazemos de diferente dos outros? O que é que nós fazemos de diferente do mundo lá fora, que não conhece o que nós conhecemos, que não tem as ferramentas que, por bondade divina, nesta encarnação, nós temos? Como seria a nossa vida se não conhecêssemos o Evangelho ou a doutrina espírita? Certamente bem mais complicada. Nós teríamos muito mais dificuldades para vencer as nossas imperfeições. Então, sabendo tudo isso, quais têm sido as nossas escolhas? Por que elas ainda são muito parecidas com a daqueles que não conhecem? O que fazemos de especial? E para encerrar a nossa conversa de hoje, um trechinho também de Emmanuel, no livro O Espírito da Verdade, é a lição 14, que fala da porta estreita. Não vamos ler a mensagem inteira, mas apenas uma parte que nos convida à reflexão hoje. Ele fala: o momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Os minutos apresentam valores particulares conforme atravessamos a muralha pela porta do serviço e da dificuldade ou através da porta dos caprichos enganadores. Examina, pois, qual a passagem que eleges por teus atos comuns na existência que se desenrola momento a momento. O que temos escolhido aqui na Terra nesse momento de decisão? Nós vivemos um momento em que precisamos dizer o que queremos para o nosso futuro. Que porta escolheremos? Por milênios, temos sido viajantes do tempo a ir e vir pela porta larga, nos círculos de viciação que forjamos para nós mesmos, enganados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltante. Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo-o nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Então, o convite é que deixemos para trás os milênios de escolhas infelizes que já tivemos. Que escolhemos as portas largas é fato. Também não adianta ficarmos pensando nisso e remoendo as nossas culpas. Deixemos isso de lado e abracemos uma nova proposta. Renovemo-nos em Cristo seguindo-o, de verdade, não apenas de boca. A bendizer as dificuldades do caminho, aprendendo com elas, conservando alegria e esperança. Nós já sabemos que a nossa vida não se limita aqui às coisas da matéria. É muito mais do que isso. Renovemo-nos, acreditemos num futuro mais feliz e trabalhemos para que isso se implante, convertendo o tempo que recebemos hoje em dádivas do futuro. Possamos então, meus irmãos, diante das situações da vida, escolher a porta estreita, escolher aquelas situações que nos transformam como espíritos, que vão dizer no futuro se estamos ou não trajados adequadamente para a festa a que o Pai insistentemente nos convida. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção.